Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre a relação entre os países. Sim, vamos conhecer a relação entre os países e saber como é essa relação atual entre eles. Lembrando que a relação atual entre esses países, né, hoje, que seja uma relação bem amigável ou não muito amigável, ela tem uma causa histórica, tem uma causa lá atrás, tem uma causa lá atrás, lá no passado, né? Então, se um país que tem países que se relacionam bem, né, e tem países que não se relacionam bem, então tem um país que tem uma boa relação com o outro, né? Tem uma grande amizade com um país, mas tem esse mesmo país ele pode não ter uma boa relação com outro país, né? Com uma boa amizade com outro país. Então, esse outro país que esse país não tem uma boa relação, né? Se um país não tem uma boa relação com o outro, né? Não tem uma grande amizade, né? Não tem um grande entendimento, às vezes tem um pequeno desentendimento, né? Pequeno conflito, pequeno desentendimento, não é muito amigável, não tem muita amizade, não tem uma boa relação, é por causa que eles lá atrás, lá no passado, eles já tiveram desentendimento, já tiveram conflitos, né? Já teve guerras entre eles, né? Já eram inimigos, né? Lá atrás, lá no passado, né? Esses países eram inimigos, né? Então você pode, para a gente entender o presente, a gente tem que estudar o passado, né? Tem que voltar atrás, na história, lá no passado, estudar a história desses países para a gente entender porque um país tem uma boa relação com o outro, né? Porque um país tem uma boa relação com o outro, uma boa amizade, mas não tem a mesma relação de amizade, não tem esse bom tratamento com o outro, né? Não tem uma boa relação com o outro. Tem Ele tem uma boa relação com o país, mas não tem uma boa relação com o outro, né? Então é, é assim que acontece, né? Por causa que lá atrás, lá no passado, eles já tiveram desentendimento, né? Conflitos, tudo, e aí isso que motivou, né? Esses conflitos lá do passado, né? Essas brigas, esses desentendimentos entre eles, esse desentendimento entre eles, essas guerras que eles tiveram, esses desentendimentos, esses conflitos que eles tiveram lá atrás no passado, causaram, motivaram a situação atual entre eles, na situação de hoje, né? De hoje, atual. Então, hoje tem países que têm boa relação, mas também tem países que não têm uma boa relação entre si, né? Então, é isso, né? Esses países que não têm uma boa relação, porque lá atrás tiveram esses problemas, né? E os que têm uma boa relação é porque sempre tiveram uma boa relação mesmo, né? Isso no decorrer da história, né? Então, para a gente entender a situação atual de um país, né? Na relação, no sentido de relação, né? Nós temos que olhar lá atrás no passado para a gente entender, né? Por que esse país tem uma boa relação com aquele, né? Porque esse país tem uma boa relação com aquele, mas não tem uma boa relação com o outro, não tem a mesma relação com o outro, né? Com o outro, ele trata bem um país, mas outro país ele trata mal, ele não tem um bom entendimento, não tem uma boa relação. É por causa disso, né? Então, assim como nós, pessoas, né? A relação entre os países é igual a relação entre as pessoas. Então, tem pessoas que gostam da gente e tem pessoas que não gostam da gente, né? Então, tem pessoas que gostam de mim e tem pessoas que não gostam de mim. Então, assim como você, né? Tem pessoas que gostam de você e tem pessoas que não gostam de você. Então, mas é normal, né? Nós não vamos morrer por causa disso, né? Não vamos acabar com a nossa vida, vamos continuar vivendo normal, nossa vida normal. Eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, mas eu não tô nem aí, deixa pra lá. Eu continuo vivendo a minha vida normal como sempre. Continuo sempre vivendo a minha vida normal como sempre. E eu me esforço para agradar todo mundo, mas eu não consigo agradar todo mundo, né? E eu cheguei à conclusão de que é mais fácil agradar nós mesmos do que agradar todo mundo, né? Porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, né? E todo mundo sabe o que aconteceu, né? Com ele. Então, a gente seria muito bom a gente conseguir agradar todo mundo, mas a gente não consegue. Então, eu consigo agradar algumas pessoas, né? Algumas pessoas eu consigo agradar, mas tem pessoas que eu não consigo agradar, então
E é assim, né? Assim como tem pessoas que me agrada, consegue me agradar, e tem pessoas que não conseguem me agradar. Então, a gente tá nessa relação social entre as pessoas, né? Na sociedade, é assim que acontece, né? Então, o que a gente pode fazer? Essas pessoas que não gostam da gente, eu sei que tem pessoas que não gostam de mim e tal, mas essas pessoas o que eu faço é assim, as pessoas que não gostam de mim, eu vou procurar conversar, vou dialogar e vou, eu quero saber por que você não gosta de mim. Eu fiz alguma coisa pra você, eu fiz algum mal pra você não gostar de mim. E aí eu vou sentar, conversar, dialogar. É isso que nós temos que fazer. Nós, como pessoas na sociedade, e assim os países também têm que fazer, os líderes dos países, né, os presidentes, os reis, né, os chefes de estado, né, os líderes de cada país têm que sentar e conversar, né? Por isso que tem a ONU, né, a Organização de Nações Unidas, porque a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para justamente trazer a paz, né? Uma boa relação entre os países, né? Um bom entendimento, boa relação, na verdade a paz mundial, né? Com o objetivo da paz mundial, para que nunca mais ocorra guerra. Então, quando tem algum conflito de um país com o outro, né, os países que fazem parte da ONU, da Organização das Nações Unidas, quando um país tem um conflito com o outro, aí os outros países que fazem parte dessa organização da ONU, eles vão mediar, vão dialogar, vão procurar, vamos sentar, vamos conversar, por que você não gosta dele, por que você tem raiva dele, você não tem uma boa relação com ele. Porque ele fez isso, isso, isso que eu não gostei. E aí ele fala com não, vai conversar com ele, vai dialogar, então procura conversar, dialogar. Aí o outro fala com o outro também. Ou por que você não tem uma boa relação com o outro país, né, com ele? Por quê? Porque você tem esse desentendimento, esse conflito assim, entre ele. Por causa porque ele fez uma coisa comigo que não foi bom, que não gostei, então assim, não, então então vocês vão sentar, vão conversar e assim, procurar paz, né? Sentido de pacificação, de fazer as pazes, né? Procurar fazer as pazes. Como crianças né? Imagina as crianças, né? Na escola, uma criança briga com a outra na escola, aí, um puxou a orelha do outro, um deu um beliscão, aí tá brincando lá, né? E de repente um pisou no pé do outro e teve um desentendimento lá entre essas duas crianças, né? E aí aí chega o professor não, vamos conversar, né? Por que vocês estão brigando? Vai querer saber, ele entrando no meio, o professor para ele, olha, por que vocês, alunos, crianças, vocês estão brigando? Vocês não estavam brincando, feliz com a amizade, né? Não estavam com uma brincadeira, brincando com amigos, por que agora vocês estão se desentendendo? Por que vocês não estão, vocês estão brigando? Por que vocês não estão conversando, dialogando? Por que vocês não são amigos? O porquê disso? Por que dessa briga? Por que desse desentendimento? E ele vai querer saber por que ele entra no meio, porque quando vê duas crianças brigando, o professor entra no meio para separar as duas crianças, para que nenhuma dos dois saia ferido, né? E vai procurar dialogar, conversar para fazer as pazes. Não, agora vocês vão fazer as pazes, vão ser amigos. Um pega na mão do outro, né? E se abraçam e vão ser amigos, né? Volta a ser amigos. Às vezes nem precisa do professor chegar, porque com o tempo que tem crianças, né, que cresce mais um pouco, né? Quando a gente cresce mais, né, na idade, né, e não só na idade, né, mas no sentido espiritual, né, a gente está sempre crescendo e evoluindo, né? E a gente com o tempo a gente vai entendendo, né, que as coisas que a gente fazia no passado, os entendimentos que a gente teve com outras pessoas, não foi bom, né? Então a gente procura perdoar, fazer as pazes, procurar, né, amar o inimigo, né, como diz Jesus, né, amar os inimigos, procurar fazer as pazes, né? Transformar os inimigos em amigos, né? Então procurar conversar, dialogar para resolver os problemas, né? Que no caso, se tiver algum problema, numa pessoa que tiver um problema com outra, o certo, o correto é conversar. Os dois, um chegar perto do outro e eles já tem um desentendimento entre eles, um conflito entre eles, e aí um conversa com o outro, dialoga e vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos procurar resolver essa questão aqui. E aí é sentar, conversar, dialogar, para não ter um problema maior depois. Então, quando o diálogo
vamos dizer assim, a conversa, né, a diplomacia, no caso entre os países, né, a diplomacia consegue resolver, pronto, não tem conflito nenhum, né, todos ficam em paz, né, a gente consegue resolver esse problema. Então a gente teve um desentendimento lá atrás, no passado, né, tanto as pessoas como os países, né, que tiveram um desentendimento lá atrás no passado, aí não, a gente teve um desentendimento, a gente conversou e resolvemos, está tudo resolvido. Então é isso. Então nós vamos entender, né? Vamos olhar no contexto histórico, lá atrás, no passado, né? Os acontecimentos históricos, né? Que teve uns acontecimentos históricos. Então a relação entre os países, eles estão numa situação de conflito, de desentendimento, porque teve acontecimentos históricos, né? Aconteceram coisas lá atrás, no passado, que motivaram a situação que eles estão agora, no momento atual. Né? São os acontecimentos históricos, né? Então, são os acontecimentos históricos lá do passado que motivaram a situação atual entre eles. Então vamos conhecer a situação desses países hoje, né? E o que aconteceu no passado para a gente entender a situação atual entre eles, tá? Então vamos conhecer a relação entre os países. Então se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o opinião de vocês. Deixe a opinião de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, que eu esclareço. E veja outros vídeos, que tem outros vídeos bons aqui no canal também, tá bom? Vamos lá. Vamos conhecer a relação entre os países. Então, é assim, a relação entre os países. Atualmente, eu já fiz um vídeo assim, explicando sobre a relação entre vários países. Por exemplo, a relação da Grécia com a Turquia. A Grécia e a Turquia, eles já tiveram desentendimento, né? Desde os tempos antigos, né? Que teve a Guerra de Troia, né? Troia ficava na Turquia, então aí teve aquela história do cavalo de Troia e tudo, né? Dos gregos e troianos, né? Então a Grécia e Turquia já tiveram desentendimentos lá atrás, no passado, né? Depois com o Otomano, o Império Otomano, a Pérsia ficava no Irã, né? Então é já outra região, mas a Guerra de Troia, lá da Grécia Antiga, foi na região entre a Grécia e a Turquia, né? Porque a Troia ficava na Turquia. Não se chamava Turquia, era Troia, né? Era uma cidade na cidade de Troia ficava na Turquia. E aí os historiadores lá descobriram lá que realmente existia essa cidade lá de Troia lá. E todos vocês conhecem a história da Guerra de Troia, né? Do cavalo de Troia e tudo. E aí todos vocês já conhecem a história da Guerra de Troia. É o Aquiles, né? Que recebeu uma flechada no pé, que ele era forte, né? Então ele era bem resistente, mas ele foi pego no ponto fraco, né? Ele era grego, né? O troiano descobriu o ponto fraco dele e aí atirou a flecha, tirou a flecha no calcanhar dele, que era o ponto fraco dele, e aí conseguiu atingir ele no ponto fraco. Mas ele era invencível, né? Porque ele estava coberto por um líquido, né? Que estava tendo forças, então nenhuma flecha pegava nele. Ele era bem resistente. Então o único lugar que um ponto fraco dele era o calcanhar, né? Que é o ponto fraco do Aquiles. E o cavalo de Troia, né? Que os gregos entravam no cavalo e saíram, né? Eles entregaram o chamado presente de grego, né? Quando um amigo seu vai dar um presente que você não gosta, chamar de presente de grego, né? Quando alguém tem um ponto fraco, ele chama de o calcanhar de Aquiles, né? Aquela pessoa tem um ponto fraco. Isso na linguagem atual que nós temos hoje. Quando alguém vai dar um presente que um amigo seu vai dar um presente que você não gosta, é um presente grego, né? Então é isso. Então, na Idade Média em diante, né, a Turquia tinha um Império Otomano. Então o Otomano foi e conquistou a Grécia, né? E aí durante muito tempo, né, o Império Otomano, que era da Turquia, ficou dominando a Grécia por muito tempo. Depois de muito tempo, com o fim do Império Otomano, né, aí a Grécia se libertou da Turquia. E hoje eles não têm uma boa relação, porque a relação entre a Grécia e a Turquia era de dominação, lá atrás no passado, de dominação. Assim como foi a relação da Espanha com o México, né?
Aí os espanhóis chegaram ao México, né? Depois, na época das navegações, né? Então, aí os espanhóis, os navegadores espanhóis chegaram lá na região dos Aztecas, né, que tinha os Aztecas, né? A civilização Azteca lá no México. A civilização Azteca foi praticamente destruída pelos espanhóis que chegaram lá, invadiram o México e pegaram, roubaram toda a riqueza dos Aztecas, né? E aí os Aztecas resistiram, tudo, mas né, eles acabaram sendo eliminados pelos espanhóis, né? Então, e os mexicanos, que eles são a mistura de espanhóis com os astecas, né, com os nativos da época, assim como nós brasileiros somos mistura de europeus que vieram os portugueses, como os índios daqui do Brasil. Lá no México, lá, a relação entre o México a Espanha é até uma relação boa, mas tem essa lembrança lá atrás do passado, né? Era uma relação de dominação, era o tempo de colonização, né? Então o México já foi colônia da Espanha, né? No tempo das navegações, né? Aí, então, assim como o Brasil era colônia de Portugal, né? Lá o México era colônia da Espanha, né? Os Estados Unidos já foi colônia da Inglaterra. Então era o tempo das navegações. Então ele ficou por muito tempo dominado. O México ficou muito tempo dominado pelos espanhóis. Aí depois de um tempo acabou se libertando e tal, então aí tem uma relação, foi uma relação de dominação também, né? No caso de colonização das navegações, né? E assim, já teve a relação entre, por exemplo, a relação entre o Egito e a Arábia Saudita. O Egito, ele já foi conquistado pelos árabes, né? Do tempo lá dos muçulmanos, né? Quando surgiu a religião muçulmana, por Maomé, né? Então aí, na época de Maomé, quando o islamismo estava sendo, a religião islâmica estava sendo expandida pelo mundo, né? Então as pessoas do Islã, né? Do islamismo, né? Os maometanos, né? De Maomé, né? Os muçulmanos, né? Os muçulmanos da época, assim que tem na época de Maomé, né? Em diante, né? E aí depois de Maomé que os muçulmanos começaram a conquistar várias regiões no planeta, e aí inclusive o Egito também. Então o Egito, todo mundo conhece a história do Egito, né? Lá dos faraós, lá do Templo do Egito, as pirâmides, né? As pirâmides do Egito, tem a esfinge do Egito, né? Então tem a história da sociedade do Egito antiga, né? Tem os nobres que ficavam no topo da pirâmide social, né? Os nobres em cima e os escravos que trabalhavam para os nobres, né? A nobreza, a realeza, né? E os faraós, tinha os faraós, né? Que é o rei, né? O faraó é o rei da época, né? Que mandava em tudo. Tinha os hieróglifos, que é a linguagem dos egípcios. Então, e eles acreditavam em vários deuses, né? Os deuses do Egito, ele tinha um corpo humano e cabeça de animal. Então, era uma cultura diferente, né? Bem exótica, bem diferente a cultura do Egito antigo. Tiveram muitos faraós, tem a história da Cleópatra, que todo mundo conhece a história, então, da Cleópatra, os faraós mais famosos, né? Os reis do Egito mais famosos, a Cleópatra, o Tutankhamon, que era um faraó jovem, novo, né? Que tem a história que os pesquisadores entraram lá e alguns pesquisadores abriram a tumba do Tutankhamon e aí eles passaram mal e morreram, né? Por causa que se alguma fumaça, alguma substância que eles tiveram contato e aí muitos dizem, é a maldição do faraó e tal, mas alguns cientistas dizem que não, que era substância por causa do tempo, né? Que tinha uma substância lá que acabou sendo prejudicial à saúde daquelas pessoas. Então tem um Tutankhamon, além do Tutankhamon tem também o Ramsés, né? Então aquele Ramsés da história de Moisés, né? Do tempo de Moisés, quando Moisés abriu o mar, né? E aí é aquela história, né? Que o mar abriu, né? Para passar o povo dele, né? Lá que estava no Egito como escravo, né? E libertou o povo lá do Egito da escravidão do Egito. E aí os egípcios foram atrás, né, os soldados egípcios foram atrás e para poder recuperar aquele povo lá que era escravo, mas não conseguiu, que o mar se fechou, né, depois que teve a história dos 10 mandamentos. Então
É que é a história do Egito. Todos vocês conhecem a história do Egito, né? Do Egito Antigo, né? A história do José que teve o sonho, que falou para o faraó e tal. Então, assim, a história do Egito é muito rica, né? Muito interessante, né? Muito rica. Então, hoje o Egito ele é muçulmano por causa da dominação dos árabes, né? Da Arábia Saudita, dos árabes, então, assim, tem a relação. Então, eu falei sobre a relação entre o Espanha e México, a relação entre a Grécia e a Turquia, a relação entre o Egito e a Arábia Saudita. Tem também a relação entre os Estados Unidos e a China, né? Que isso é relação comercial e tal. Então, isso é mais recente, a relação comercial dos Estados Unidos e China. Então, assim, eu vou explicar um pouco sobre a relação que tem atual, a relação entre o que está acontecendo agora no momento, a relação entre os Estados Unidos e a Rússia, né? A relação dos Estados Unidos e a Rússia não é boa por causa da Guerra Fria, né? Que teve aquela corrida espacial que fazia parte da Guerra Fria, né? A União Soviética era uma confederação, era um conjunto de vários países que formavam uma confederação, né? Então os países que faziam parte dessa confederação era a Letônia, Estônia, a, a, tem a Ucrânia também fazia parte, né? A Mongólia fazia parte, então são esses países próximos, né? Que fazem fronteira com a Rússia, faziam parte da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da União Soviética. Então, né, na época, dos anos 60, né, dos anos 50, dos anos 60, depois que teve a Segunda Guerra Mundial, aí teve essa corrida espacial, teve essa Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a Rússia. Durante muito tempo durou essa Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Então teve a corrida espacial. Então aí a União Soviética colocou o primeiro homem na Lua, colocou o primeiro satélite no espaço, né, foi Sputnik. Sputnik é o primeiro satélite que a União Soviética ou a Rússia colocou no espaço. Depois colocou o homem no espaço. Aí o Yuri Gagarin, né, o russo Yuri Gagarin foi o primeiro homem que foi para o espaço. Ele olhou lá no espaço, lá olhou para a Terra e falou: a Terra é azul. Então foi o primeiro homem que foi para o espaço. Depois, aí o que os Estados Unidos fez? Se ele colocou o homem, se a Rússia colocou o homem para no espaço, né? A União Soviética, a Rússia, que na época era a União Soviética, né? Se a Rússia colocou o homem no espaço, nós americanos, nós vamos colocar o homem na Lua. Aí foi, e depois de várias tentativas, os Estados Unidos colocou o primeiro homem na Lua. Né? E lá na Lua, lá colocou a bandeira dos americanos dos Estados Unidos, para dizer que esse território da Lua é americano, né? Na verdade é de toda a humanidade, do planeta Terra. Mas foi a corrida, vamos dizer assim, que os Estados Unidos ganhou a corrida espacial, né? Então, a Guerra Fria, né? Então aí teve o Muro de Berlim, lá na Alemanha, todo mundo conhece a história do Muro de Berlim, que o muro caiu, né? A Alemanha estava dividida em oriental e ocidental. O lado oriental era dos soviéticos, né, dos comunistas, e o lado ocidental era dos americanos, dos Estados Unidos, né, do lado capitalista, né. O mundo estava dividido em capitalismo e socialismo, né, então capitalismo e comunismo. Então acabou, né, no fim o capitalismo passou a ser dominante, né. Então por isso que nós estamos vivendo o império capitalista dos Estados Unidos, o império americano. O que a Rússia quer fazer? A Rússia quer recuperar aquele tempo lá atrás. Ela quer criar novamente a União Soviética, né? Então a Croácia fazia parte da União Soviética e aí a Rússia quer conquistar o território novamente, só que a Croácia é um país independente. Desculpa, gente, não é Croácia, é a Ucrânia. A Ucrânia é um país independente. E aí a Rússia quer pegar o território da Ucrânia, né? Quer fazer com que a Ucrânia faça parte da Rússia, porque já pegou a região da Crimeia, que já faz parte da Rússia, e aí ela quer pegar o resto todo, né? Quer pegar aqueles outros países e formar novamente a União Soviética como era antigamente. O que os Estados Unidos não aceita é isso, e aí o que está acontecendo no momento é que a Rússia colocou militares na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, para que, se caso achar necessidade, a Rússia invadir a Ucrânia
e conquistar a Ucrânia novamente, né? Dominar o território ucrânico e fazer com que a Ucrânia faça parte da Rússia, né? Então, tá desse jeito. A China está do lado da Rússia. Se alguma coisa acontecer, a China falou assim: ó, Rússia, pode contar com nós, China, aqui, que vocês. Nós estamos do seu lado. Então a China já falou que está do lado da Rússia. Então a China está do lado da Rússia, assim como o Reino Unido, né, a Inglaterra, o Reino Unido, está do lado dos Estados Unidos, né, e os países da Europa estão do lado dos Estados Unidos, né, a França, a Itália, os países da Europa, né, Espanha, Portugal, então, os países da Europa estão, a Alemanha, né, está do lado dos Estados Unidos. Então assim, tá esse conflito aí, né, entre o Oriente e o Ocidente, né. Nostradamus já fez essa profecia, o profeta Nostradamus, né, já fez essa profecia que aconteceria esse conflito, né, entre o Oriente e o Ocidente, e que poderia causar a Terceira Guerra Mundial. Espero que isso não aconteça, né, mas é o que está acontecendo no momento, esse desentendimento entre os Estados Unidos e a, e a Rússia por causa da Ucrânia, né? Então o foco principal é a Ucrânia, né? Então a Rússia quer pegar a Ucrânia, né? A Rússia quer conquistar novamente a Ucrânia, a Rússia quer dominar a Ucrânia novamente, né? Vamos dizer assim, colonizar a Ucrânia, né? Dominar a Ucrânia. A Ucrânia vai se tornar um país dependente da Rússia, né? E aí a Ucrânia hoje é um país independente, mas a partir do momento que a Rússia dominar a Ucrânia, a Rússia quer dominar a Ucrânia e a Ucrânia vai fazer parte da Rússia. E os Estados Unidos não quer isso, não quer que a Rússia domine a Ucrânia, a Rússia não quer que a Rússia invada a Ucrânia e conquiste a Ucrânia, que domine o território da Ucrânia. Porque se os Estados Unidos já disse, se a Rússia fizer isso, eles vão agir. Então, está nesse conflito aí. Então, pode acontecer uma guerra. Então, até o Papa entrou no meio e falou assim, não, vamos conversar, vamos dialogar, né, vamos procurar fazer as pazes, porque o Papa falou que está do lado da paz, né? Então, né, o Papa lá do Vaticano, lá em Roma, lá, falou que está do lado da paz. Ele pediu paz, né? Ele pediu paz entre os países. Não, vamos dialogar, vamos conversar. Pediu diálogo, paz. Assim como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, também pediu paz e diálogo. Pediu diálogo, né? O Papa pediu paz, né? Paz entre esses países, né? E diálogo também. Ele pediu diálogo e paz entre esses países. E ele não quer a guerra, né? Ele quer a paz, o Papa, né? Ele pediu paz entre esses países e o diálogo. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela também quer a paz, né? Então quer a paz por meio do diálogo, né? Quer diplomacia, conversa, sentar, conversar, para poder evitar uma guerra, né? Porque se acontecer uma guerra entre os Estados Unidos, essas grandes potências, Estados Unidos e Rússia, nós estamos perdidos. Essa que é a realidade, né? Então aí não é bom. Então, está tendo essa luta aí pela paz, né? Esse esforço aí, esse grande esforço para que ocorra um bom diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia, né? E para que ocorra a paz, né? Entre esses países. A Ucrânia está passando por uma situação bastante difícil, né? E tem países que estão, os países da Europa, né? Muitos países da Europa estão do lado da Ucrânia, né? Então, a Inglaterra já enviou ajuda para a Ucrânia, então a Inglaterra já falou para a Ucrânia que se precisar pode contar com eles lá, tá, né, no Reino Unido, né? E tem vários países que estão do lado da Ucrânia, da Europa, né? Então, há muitos países da Europa, né? A grande maioria dos países da Europa estão do lado da Ucrânia, porque faz parte da OTAN, né? A Organização dos Tratado Atlântico Norte, né? É uma confederação lá da OTAN lá que inclui os Estados Unidos também e que são países do Ocidente. E eles estão defendendo a Ucrânia. Então os Estados Unidos e a Europa, né? Os Estados Unidos e os países da Europa estão do lado da Ucrânia. Já a China, ela está do lado da Rússia, né? E aí deve ter alguns países da Ásia que também estão do lado da Rússia. Geralmente países que têm a mesma ideologia política, né, assim, o mesmo pensamento ideológico e político, e então tá assim, tá tendo esse conflito atual, né, mas Deus queira que não aconteça a guerra, né, os países estão se esforçando, né, vários países estão se esforçando
para evitar a guerra, né, entre os Estados Unidos e a Rússia por causa da Ucrânia, né? Então, o foco está lá na Ucrânia. Então, a causa da guerra entre os Estados Unidos e a Rússia pode ser a Ucrânia, por causa que então os Estados Unidos não querem que a Rússia invada a Ucrânia, que domine a Ucrânia, porque se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos vão agir. Então, e a Ucrânia está dividida na parte da Ucrânia que está do lado dos Estados Unidos e outra parte que está do lado da Rússia, né? Mas aí o que está acontecendo é que a Ucrânia não, ela quer continuar sendo independente, né? Ela é independente, é um país independente, e ela quer continuar sendo um país independente. Então tá tendo esse problema aí, esse conflito aí, essa relação entre esses países aí no momento, né? Então vamos torcer, vamos rezar, pedir a Deus, né? Vamos se esforçar, né? E vamos ter pensamento positivo, mentalizar, pensar positivo, e vamos torcer para que tudo termine em paz, né? E que não aconteça a guerra, e que tudo corra bem, né? Que a diplomacia vença, que o diálogo e a conversa, a melhor forma de resolver qualquer conflito é o diálogo, é a conversa, né? É conversar e dialogar. Então, por isso que se você tiver algum problema com alguém, procure conversar, dialogar, para evitar problemas aí, né? Para poder, né? Trazer a paz, né? Que é muito importante, né? A gente viver em paz e estar bem com todo mundo. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo e, e não vai acontecer nada, né? E vai estar todo mundo em paz novamente. Então, e o objetivo é esse, né? Fazer com que todos nós estejamos em paz. É isso.